Bom dia a todos. Aqui quem fala é Michelangelo Viana, sou bibliotecário e Training Manager da EBSCO. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição dos seminários A Biblioteca Está Aberta da EBSCO, hoje com a presença da nossa colega na EBSCO, a Viviane Hernandes. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Mick. Bom dia a todos. Bom dia. Antes da gente começar e eu passar a apresentação para a Viviane, eu gostaria de apresentá-la a todos. Também vai ter um slide aqui para que vocês vejam a foto dela, que ela gentilmente colocou também na sua apresentação. A Viviane Hernandes é formada em Administração pela Faculdade Machado de Assis e pós-graduada em Gestão Comercial pela Estácio. A Viviane trabalha há quase 6 anos já na equipe de vendas da EBSCO e atualmente ela é gerente de vendas internas aqui no Brasil. Então, seja bem-vinda, Viviane. Eu já vou transferir agora para ti aqui a apresentação para que a gente possa dar início. Perfeito, Mick. Bom dia novamente a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês que reservaram um pouquinho do seu dia para assistir a esse webinar em que eu terei o prazer de falar um pouquinho sobre os e-books da EBSCO, em especial os e-books de editores nacionais que estão disponíveis na nossa plataforma para compra na modalidade de acesso perpétuo. Conforme o Michelangelo me apresentou, meu nome é Viviane, eu já trabalho na empresa há quase 6 anos, eu comecei como executiva de contas e hoje eu trabalho como gerente de vendas internas, trabalho auxiliando aos gerentes regionais e aos executivos de contas a atenderem aos nossos clientes em todo o Brasil. Então, é um prazer estar aqui hoje conversando com todos vocês sobre os e-books da EBSCO, em especial os e-books nacionais. Coloquei aqui uma foto minha para que quem não me conhece, já que eu trabalho integralmente no nosso escritório, aqui no centro do Rio. Já tive a oportunidade de visitar alguns dos nossos clientes, mas o meu contato principal é através do telefone no nosso escritório do Rio, onde a nossa equipe interna trabalha. Antes de conversar sobre os nossos e-books, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a EBSCO. A EBSCO é uma empresa americana que já existe há mais de 75 anos no mundo todo, sendo no Brasil cerca de 45 anos. Nós temos cerca de 31 escritórios distribuídos em 23 países, o que faz com que a EBSCO seja uma empresa com abrangência global. Aqui no Brasil, nós somos um dos principais fornecedores do portal de periódicos da CAPES. Temos cerca de 15 bases de dados proprietárias sendo fornecidas no portal da CAPES, além da representação dos editores, né? Pacotes de editores que são fornecidos no portal com a representação da EBSCO. Todas as nossas bases de dados são desenvolvidas com conteúdo com alto fator de impacto para garantir a excelência da pesquisa dos nossos clientes. Nós temos parceria com mais de 80 mil editores internacionais, o que garante que o nosso conteúdo seja o mais relevante possível. Então, a EBSCO ela já é uma empresa conhecida de longa data de muitas instituições de ensino no Brasil, principalmente pelo fornecimento de periódicos impressos e eletrônicos. Então, eu gostaria de mencionar também que, além dos periódicos, a EBSCO é líder no fornecimento de base de dados de periódicos eletrônicos, e-books, que é o objeto da minha apresentação hoje, audiobooks, pacotes de editores para venda de assinatura. A EBSCO também adquiriu uma plataforma chamada Golbi, que é para comercialização de livros impressos e eletrônicos, e para fornecimento desse produto, desse portal, nós temos um gerente dedicado, que é o Jonathan Contes. E, além disso, a EBSCO vem se posicionando cada vez mais, ao longo dos últimos anos, como uma empresa de fornecimento de soluções tecnológicas para a biblioteca. Nós temos o nosso serviço de descoberta, né, o EDS, EBSCO Discovery Service, que é hoje o serviço de descoberta mais assinado em todo o Brasil. Nós temos mais de 50 clientes desse produto em todo o território nacional. E o Fólio, que é uma iniciativa não da EBSCO, mas da Comunidade Internacional de Bibliotecários, e a EBSCO está ajudando no desenvolvimento desse produto. É um software de biblioteca de código aberto que tem sido
bastante apresentado aqui no Brasil e no mundo todo, já com algumas instituições como parceiras. Bom, a importância dessa apresentação hoje, eu acredito que seja bem grande, tendo em vista que nós estamos vivendo um momento desafiador, um momento atípico. Nós temos acompanhado com alguns dos nossos clientes o quão desafiador realmente tem sido transportar o ensino presencial para o ensino remoto. Infelizmente, não são todas as instituições que já possuem uma estrutura de EAD, então essas instituições precisaram de uma forma muito rápida a se adaptar ao ensino à distância e a proporcionar conteúdo para os seus professores e alunos. Então, a EBSCO acredita que seja fundamental nesse momento fazer essa apresentação e informar que vocês possuem essa possibilidade de aquisição de livros eletrônicos através da nossa plataforma. Nós temos uma extensa coleção de títulos nacionais e internacionais e todos são acessíveis através da nossa plataforma do EBSCO Host, que muitos de vocês já conhecem, que é uma plataforma de fácil utilização, com uma interface amigável, disponível em idioma nacional também, idioma português. Uma visão geral sobre os e-books da EBSCO, atualmente nós temos mais de 1,5 milhão de títulos multidisciplinares de centenas dos principais editores na nossa plataforma. Desses títulos, mais de 225 mil são títulos DRM-free, significa que são títulos que estão isentos de direitos autorais, o que permite que a instituição tenha maiores possibilidades com esses títulos, sem se preocupar com questões de direitos autorais. E esses títulos estão disponíveis para compra ou assinatura. Eu acredito que para a maioria das instituições de ensino é mais comum o formato de assinatura de coleções de e-books, e poucas sabem que existe a possibilidade de compra de títulos, e esses títulos ficam disponíveis para a instituição, para acesso dos alunos ou professores, como se fosse um título disponível na prateleira, só que em formato online. A EBSCO possibilita opções flexíveis de aquisição, então você não é obrigado a adquirir o pacote fechado de títulos de e-books, você pode fazer compras pontuais, título a título, conforme a sua necessidade. E nós temos plataformas que possibilitam o gerenciamento de coleções. Além disso, a EBSCO é uma empresa que, por possuir um escritório aqui no Brasil, nós temos uma equipe preparada para garantir que haja treinamentos e suporte contínuo no idioma brasileiro, né, no português. Então, o próprio Michelangelo é a pessoa responsável por proporcionar treinamentos conforme a disponibilidade dele e interesse da sua instituição em contar com uma capacitação da EBSCO. Então, sobre os e-books da EBSCO, nós temos uma ampla coleção de e-books em todas as áreas do conhecimento dos mais variados editores. Nós temos uma equipe de bibliotecários que fica baseada no nosso escritório em Ipswich, e essa equipe trabalha de forma a garantir que todos os títulos que são adicionados na plataforma sejam títulos relevantes, de editores confiáveis, com conteúdo que seja realmente interessante para as instituições. E isso garante o nosso compromisso com as bibliotecas de fornecer o melhor conteúdo e também fazer com que nossos clientes, né, os bibliotecários, eles possam economizar tempo através das coleções que são desenvolvidas pela EBSCO, coleções desenvolvidas por assunto, por editores, enfim, existe uma gama de possibilidades que essa equipe de bibliotecários proporciona para os nossos clientes. Todos os títulos são curados por essa equipe, então estamos confiantes de que somente conteúdo relevante é adicionado na nossa plataforma. Como eu falei anteriormente, os e-books eles são acessíveis na nossa plataforma do EBSCO Host e no IDS, nosso serviço de descoberta. Então, os nossos atuais clientes que já possuem assinatura de alguma base de dados ou do serviço de descoberta e eventualmente fizer aquisição ou assinatura de algum e-book,
poderá contar com as funcionalidades dessas duas plataformas, é a mesma plataforma de pesquisa, não é necessário migrar para nenhum outro tipo de sistema. A plataforma ela permite a leitura destes e-books de forma online ou offline, então você tem a possibilidade de fazer o download do título, que pode estar disponível no formato PDF ou EPUB, e aí fazer a leitura e a consulta desse título, mesmo que você esteja offline. A interface é multilingüe, então está disponível em português e em diversos outros idiomas, e é totalmente responsiva, ela se adapta ao seu dispositivo de leitura, seja ele um tablet, um smartphone ou um desktop. A plataforma possui diversas funcionalidades, e elas o download simplificado de capítulos. Então, se você tem um e-book e você queira baixar apenas um capítulo, né, fazer o download de um capítulo específico que você está consultando para um trabalho de curso, por exemplo, você não precisa fazer o download completo do e-book. Pode fazer o download apenas daquele capítulo. E isso é feito de forma bem simplificada, a opção fica disponibilizada de cara na plataforma, não é necessário seguir uma série de passos até chegar ao download desse capítulo. A nossa plataforma é totalmente integrada com o Google Drive e você consegue se autenticar utilizando a sua conta no Google, o que garante uma maior facilidade. Você não precisa criar mais um login e senha, como era feito anteriormente, e isso facilita também que você não precise ter que guardar mais uma credencial. Então, com a sua conta do Google, você já consegue acessar a nossa plataforma através de um primeiro acesso na sua instituição. A EBSCO trabalha sempre com foco contínuo na acessibilidade, então, nossa plataforma, ela permite leitura dos principais leitores de tela utilizados no Brasil, e para garantir que isso aconteça, a EBSCO conta com a parceria com importantes empresas internacionais que realizam essa auditoria para garantir a acessibilidade dos nossos produtos. Além disso, disponibilizamos a possibilidade de geração de relatórios de uso de título. A nossa plataforma conta também com um serviço de entrega rápida de registros MARC. Atualmente, nós temos uma parceria com a OCLC, que já é bem conhecida da maioria das instituições. Então, todos os registros MARC podem ser gerenciados e obtidos através dessa plataforma. No entanto, como esse serviço, um primeiro acesso poderia demorar alguns dias, a EBSCO disponibiliza também a possibilidade de entrega rápida dos registros MARC através da nossa plataforma ICM, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela lá na frente. E uma das funcionalidades da nossa plataforma é a citação automática, em que um pesquisador, um aluno, no momento em que ele estiver realizando a pesquisa dele, se ele realizar a cópia de algum trecho dos nossos títulos de e-book para copiar no seu trabalho de curso, automaticamente a citação é incluída junto com aquele trecho, já no formato que ele selecionar. Lembrando que o formato ABNT está disponível na plataforma também. Então, após você realizar a compra ou assinatura dos nossos e-books, essa é a nossa interface. Ele vai aparecer assim para você. Obviamente, aqui eu diminui um pouquinho a capa na parte central para que você possa visualizar o título. Ao lado esquerdo existem acessos rápidos aos capítulos, né? Você pode selecionar mudar de capítulo, entre outras informações de disponibilidade dos títulos. E logo na parte superior existem as principais funcionalidades que a plataforma disponibiliza, como citação, impressão de páginas, entre várias outras que o Michelangelo, mais para frente, no final da minha apresentação, ele vai fazer uma rápida demonstração da nossa plataforma. Então, aqui é só para você ter uma visão geral de como esses e-books estão disponibilizados na nossa plataforma. Então, antes de entrar mais especificamente na modalidade de compra, eu gostaria de mencionar que a EBSCO possui diversas coleções multidisciplinares e específicas de coleções de e-books. Essa nossa equipe de bibliotecários trabalha na criação dessas coleções e também em garantir que os títulos disponibilizados nessas coleções sejam os mais atuais possíveis.
Então, eu coloquei aqui alguns dos principais editores que possuem títulos nessas coleções para assinatura anual. Então, a modalidade de assinatura funciona basicamente como a das bases de dados, que muitos de vocês já conhecem. São coleções fechadas e você pode assinar anualmente. A principal coleção que nós temos, que eu coloquei primeiro, é a eBook Academic Collection. É a nossa coleção de e-books mais abrangente disponível na EBSCO. Ela tem mais de 170 mil e-books e visa atender a todas as áreas do conhecimento. Todos os títulos disponibilizados nessas coleções estão disponíveis para acesso ilimitado, então não existe limite de acesso simultâneo a cada título dessas bases de dados, dessas bases de e-books. Além da Academic Collection, nós temos a Business Collection, que visa atender aos cursos, né, relacionados à área de negócios, a Clinical Collection, que é para medicina e saúde. Nós temos uma parceria também com a Harvard Business Review Press e temos uma coleção com cerca de 600 e-books da Harvard Business Review. E muitas outras, eu não vou estender muito a apresentação, incluindo todas as coleções, mas ficaremos mais do que felizes em enviar qualquer informação sobre coleções que venham a ser do interesse de vocês posteriormente. Então, entrando na parte relacionada à compra perpétua de e-books, eu gostaria de explicar como funciona essa modalidade de compra. Então, são opções flexíveis. Atualmente, um título de e-book ele pode estar disponibilizado para ser vendido em até 3 modalidades de acesso. A primeira é um título, um livro, um usuário, em que funciona basicamente como se você tivesse um livro na sua estante. Então, quando um usuário estiver acessando aquele livro na plataforma ou estiver com o livro baixado no dispositivo dele, ele precisa aguardar, quer dizer, um segundo usuário precisaria aguardar até que aquele título fosse disponibilizado novamente para consulta. E aí, uma pergunta que pode surgir é: existe um limite de prazo para acesso desse livro? Sim, você tem a opção, através da nossa plataforma do Admin, em limitar o prazo de empréstimo de cada título entre dias, semanas ou meses. Normalmente, o recomendado, né, o mais utilizado, é que esses títulos fiquem disponibilizados entre 7 e 15 dias. E aí, se um usuário baixar uma cópia desse título, ele fica com aquele título disponível durante esse período de tempo. Após esse tempo, aquela licença no dispositivo dele vai expirar e o título vai voltar a ficar disponível na plataforma para que um próximo usuário possa utilizá-lo. E se aquele usuário quiser novamente consultar, nada impede que ele volte e faça novamente o acesso para fazer o download do livro, do e-book. A segunda modalidade é 3 usuários simultâneos. Da mesma forma, equivale a você ter 3 cópias daquele livro na sua prateleira. E a última possibilidade são os usuários simultâneos ilimitados, em que você compra uma cópia e um número ilimitado de usuários podem fazer a consulta e o download daquele título. Ainda que ele seja, essa última modalidade permita que múltiplos usuários acessem aquele e-book ao mesmo tempo, as restrições de tempo de acesso, de empréstimo, elas continuam válidas por uma questão de direitos autorais. Então, ainda que ele esteja na modalidade de acesso ilimitado, a instituição precisa delimitar um prazo de empréstimo para que o aluno acesse aquele título. A não ser que o título seja DRM Free, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona o acesso dos títulos DRM Free. Então, a EBSCO ela vem trabalhando ao longo dos anos na formalização de parceria com editoras nacionais e nos últimos anos nós avançamos bastante. Nós temos mais de 30 mil títulos de dezenas de editoras na nossa plataforma. Eu selecionei essas 2 principais editoras, que é a Editora Contexto, a Edgar Blush e a Bookwire. A Bookwire não é uma editora, mas é uma empresa agregadora de editoras. E
através dela, mais de 25 mil títulos de e-books estão disponibilizados na nossa plataforma. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma. A editora Contexto, ela é uma editora que já existe há 33 anos, foi fundada pelo professor Jamie Pinsky. Ele era professor na USP, Unesp e na Unicamp, e ele desenvolveu a editora Contexto dentro da casa dele. Ele transformou a sala dele num escritório e, através da casa dele, ele começou a desenvolver a editora. Os títulos, a tradução dos títulos tinha um foco inicialmente em algumas áreas específicas, e na década de 90 ela foi se consolidando cada vez mais e começou a atender outras áreas, e hoje ela já é uma editora bastante conhecida, bastante utilizada. Essa parceria com a Contexto foi formalizada no final do ano passado, e nós temos tido bastante feedback positivo dos nossos clientes, porque é uma editora necessária, né? O conteúdo, os títulos dela já são bem divulgados e conhecidos dos nossos clientes. Atualmente são mais de 250 títulos na nossa plataforma. Eu coloquei aqui alguns exemplos dos títulos que são disponibilizados para compra perpétua. Como a parceria é recente, existe a possibilidade de que mais e mais títulos sejam adicionados ao longo do tempo na nossa plataforma. Então, eu recomendo que fiquem atentos e nos solicitem informações, porque a nossa coleção de títulos nacionais vem aumentando exponencialmente ano a ano. Então, eu acredito que a nossa parceria com a editora Contexto deve aumentar nos próximos meses, principalmente nesse momento em que esses títulos têm se tornado cada vez mais essenciais. E a segunda editora é a Edgar Blancher, que já é uma editora um pouquinho mais antiga. Ela foi criada com foco nas áreas de engenharia, tecnologia e ciências, e ao longo do tempo ela começou a incluir no seu catálogo títulos mais contemporâneos, como arquitetura e design. São mais de 400 títulos na nossa plataforma, em todas essas áreas de interesse, né? Psicologia, engenharia, entre outras. Eu coloquei aqui para exemplificar algumas das obras que são mais conhecidas e que são mais solicitadas para a EBSCO. No caso de arquitetura, né? O Concreto Armado, Eu Te Amo. Esses títulos eles podem ser adquiridos nas 3 modalidades, né? Um usuário, 3 usuários ou usuários ilimitados. E a Bookwire, que é uma empresa que fornece também softwares e consultoria para bibliotecas e disponibiliza títulos de mais de 1.500 editores no mundo todo. Na nossa plataforma, são mais de 25 mil títulos de e-books da Bookwire que estão disponibilizados. Eu coloquei aqui algumas das editoras mais conhecidas que estão disponibilizadas na nossa plataforma: LPM, Martins Fontes, Paulina, SESI e Senai São Paulo. Só do SESI e do Senai nós temos mais de 400 títulos técnicos especializados, todos disponibilizados também nos 3 formatos de aquisição perpétua. Então, o que você pode estar se perguntando nesse momento é como que eu faço para ter acesso a uma lista de todos os e-books nacionais e, eventualmente, fazer a compra desses títulos. Você tem 3 possibilidades. A primeira é através do seu representante de vendas, que você provavelmente já conheça. Nós temos um gerente regional e um executivo de contas responsável por atender a todo o Brasil, né, em cada região. Então, na região Sudeste, nós temos o Antônio e a Elaine. Na região Sul, o Renan e a Fernanda. Na região Centro-Oeste e algumas instituições de São Paulo, tem a Luciane e o Ramon. E para atender as regiões Norte e Nordeste, nós temos o Everson e a Fernanda. Então, você pode contatar o seu representante de vendas e solicitar mais informações. Se você tiver interesse em adquirir títulos por área do conhecimento ou por editoras, se você quiser uma sugestão dos títulos mais
assinados ou mais comprados por outras instituições, nós podemos fornecer esse tipo de informação sem compromisso, você não precisa se sentir obrigado a efetuar a compra. Mas, além dos nossos representantes de venda, nós temos o WebScore Host Collection Manager e o Golby. O ICM, né, a primeira ferramenta, é como se fosse o nosso Amazon. É uma interface, é uma plataforma que permite com que você, na sua instituição, possa visualizar todas as coleções criadas pela EBSCO. Você pode fazer buscas para visualizar título a título que são disponibilizados na nossa plataforma, entre outras funcionalidades. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente sobre o ICM, mas ele permite que você gerencie as suas coleções e visualize preços de títulos, seja por editores ou por áreas do conhecimento. E o Golby, como eu falei anteriormente, é a plataforma de aquisição de livros eletrônicos e livros impressos, que é gerenciada pelo Jonathan, que pode também fazer demonstrações e apresentações da plataforma conforme o seu interesse. Então, essa é a visão geral do nosso ICM, a nossa plataforma de gestão e compra de títulos. Ela possui várias informações interessantes acerca dos nossos e-books. Então, logo ali na parte central, existe uma caixa de busca, onde você pode fazer buscas gerais sobre editores, escritores ou títulos e verificar a disponibilidade de algum título do seu interesse. Na parte inferior, existem notícias relevantes sobre descontos, sobre funcionalidades, acessibilidades, novas inclusões, né? Se alguma nova parceria com algum editor foi realizada e se aquele título está disponível para a sua instituição. E também outras funcionalidades na parte superior. Você pode realizar, antes de eu passar sobre as outras funcionalidades, é importante mencionar que você pode criar listas de acordo com o seu interesse, fazer buscas para um determinado curso, de títulos que atenderiam a esse curso e criar listas. Você pode disponibilizar essas listas para os seus professores para que eles verifiquem o interesse em adquirir esses títulos. Então, dentre as possibilidades da plataforma, existem essas coleções que são chamadas de Subject Sets, que são coleções criadas por nossos bibliotecários, por área do conhecimento. E o interessante sobre essas coleções, né, ela foi desenvolvida com a finalidade de economizar o tempo dos nossos clientes. E o interessante sobre elas é que os títulos não se duplicam. Então, caso seja do seu interesse adquirir duas coleções de anos diferentes sobre o mesmo assunto, você não corre o risco de ter títulos duplicados. E também ela permite com que você visualize toda a lista dos editores que estão disponibilizados na plataforma para aquisição. Existe ali essa possibilidade de navegar entre os editores através do A to Z, e logo abaixo fica uma lista completa para que você visualize todos os editores incluídos na plataforma. E uma das funcionalidades bastante interessantes da plataforma do ICM é a possibilidade de recuperação dos registros MARC dos títulos que você eventualmente venha adquirir através da plataforma. Então, a opção ela fica ali na parte superior e você consegue visualizar com muita facilidade e também delimitar as suas preferências de formato para download desses títulos, de forma bem intuitiva e de fácil acesso. E entre todas as outras funcionalidades da plataforma, é importante mencionar, como eu falei, a possibilidade de criação de listas personalizadas, a gestão dos títulos adquiridos por sua instituição, o download dos registros MARC rápidos. Você consegue, através do admin, em parceria com o ICM, obter relatório de estatísticas de uso título a título, e você consegue criar um alerta por assunto para receber no seu e-mail informações sobre títulos do seu interesse, caso eles sejam incluídos na plataforma. Você recebe esse alerta por e-mail.
Sobre os títulos DRM Free, que eu mencionei anteriormente, que são os títulos isentos de direitos autorais, são mais de 225 mil títulos. Desses títulos, 55 mil são front lists, ou seja, eles são recentes, e de mais de 160 editores. Todos esses títulos possuem acesso simultâneo e ilimitado para o usuário, não existe restrições de uso. Inclusive, com a nossa integração com o Google Drive, esses títulos eles podem ser baixados no dispositivo do usuário ou salvos na conta do Google Drive, e como eles são isentos de direitos autorais, eles ficam ali disponíveis até que o usuário decida remover a cópia daquele título do dispositivo dele. Mas se ele quiser ficar com o título para sempre, ele tem essa possibilidade. O primeiro acesso precisa ser realizado na biblioteca para que ele se autentique, né, na rede da biblioteca, e aí ele pode usar a conta do Gmail para se autenticar, e a partir disso ele consegue acessar de casa sem nenhuma restrição, consegue fazer o download completo dos títulos DRM Free, sem precisar criar conta no MyEBSCOhost, ou baixar alguma versão do Adobe, ou criar ID de acesso ao Adobe também não é necessário, o que facilita bastante o acesso a esses e-books. Então, aqui eu coloquei alguns dos principais editores, são editores de peso, de nome, que são disponibilizados na plataforma. Você vê editoras universitárias, como Harvard University Press, você pode visualizar títulos da De Gruyter, entre várias outras que já são conhecidas, eu acredito, de todos vocês. Então, o que eu tinha para apresentar sobre os nossos e-books era isso. O Michelangelo agora vai fazer uma demonstração de como esses e-books são acessados na nossa plataforma, e em seguida a gente pode responder as perguntas, Mick, está com você. Muito obrigado, Viviane. Acho que foi bem esclarecedor e até informativo, no sentido, inclusive, de informar o pessoal que existem plataformas que estão disponíveis hoje para que vocês mesmos conheçam esse conteúdo, possam fazer uma verificação, além, claro, complementando o que a própria Viviane comentou, explicou, os representantes de vendas que você já tem contato hoje podem, inclusive, fornecer listas de títulos, fazer verificações de conteúdo e também poder explicar esses conteúdos para vocês. Então, eu vou aqui transferir agora a apresentação para mim, para que a gente faça essa demonstração da plataforma. Muitos de vocês já utilizam EBSCOhost, EDS, e já conhecem como é que funciona essa mesma estrutura de busca dos conteúdos dos e-books. Então, é interessante eu mostrar aqui agora, já vou compartilhar a tela para que vocês vejam. Para então, sim, quem não conhece, essa é a intenção, também possa hoje conhecer as diferentes opções de uso e até já esclarecer algumas dúvidas que eu vi que o pessoal já estava fazendo aqui a respeito de opções e funcionalidades. Então, a plataforma de livros, na realidade, com essa interface aqui, é a interface que vai aparecer para quem usa EBSCOhost hoje. Para quem estiver utilizando o EDS, a recuperação de títulos vai acontecer por palavra-chave junto com a mesma opção que a gente tem aqui. Então, se a gente tiver aqui interesse de fazer uma busca e recuperar títulos da mesma maneira que a gente faz hoje, fazendo uma busca normal na plataforma, que é a plataforma EBSCOhost ou EDS, a recuperação de livros vai acontecer junto com a recuperação de artigos, seja para um, seja para múltiplos. Então, não vai ter distinção em relação à quantidade. A gente sempre comenta isso, inclusive nas capacitações que eu dou, que se a instituição tiver interesse em comprar um título exclusivo e já utilizar, esse livro vai ser disponibilizado para a instituição. Primeiramente, aqui dentro da própria plataforma, então já vou responder dúvidas, inclusive, que o pessoal tem feito agora aqui no chat, a respeito de integração com sistemas de biblioteca, por exemplo, Pérgamo. A Amanda acabou de perguntar isso, antes também o Gabriel Alcaide tinha feito essa pergunta assim, a respeito do Pérgamo. Então nós temos hoje como prática o fornecimento de registro MARC
ele é um registro MARC compatível com sistemas de automação de biblioteca. Então, os sistemas que trabalham com importação no formato MARC 21 ou MARC XML podem importar todo o registro bibliográfico que a gente conhece. Então, tem a opção aqui, a gente vai acessar. O registro bibliográfico, ele é rico. Então, todos os autores, indicação se ele pertence ou não a uma série, imprenta, a descrição do livro em português, no caso dos títulos em português, então a gente está vendo aqui a descrição em português. Os assuntos, internacionalmente, a EBSCO ela aplica esses assuntos em inglês, mesmo para títulos internacionais, pode ser turco, japonês, então é o padrão da EBSCO. Mas todo esse registro aqui, então, que vocês estão vendo, vai ser importado dentro do Pérgamo. A gente está, inclusive, aqui com alguns clientes que hoje em dia já compraram livros, que conhecem essa proposta, então já importaram 50, 1000 livros, é feita a importação e ele vai estar, assim como a gente tem também a opção então de acesso aqui na plataforma da EBSCO, o acesso também na plataforma do sistema de bibliotecas que vocês usam. Então, se um aluno tem uma busca, ele está buscando por esse título, ou dados de autor, ou palavras aqui da própria descrição do livro, assim como ele recupera esse livro impresso, que está na estante, ele também vai recuperar ele automaticamente na busca do catálogo. Claro que, além disso, se vocês hoje têm conteúdo que é EBSCOhost, ou são assinantes da ferramenta de busca integrada, que é o EDS, uma vez que vocês comprem o livro, ele automaticamente fica disponibilizado na plataforma de pesquisa. Não é necessário, inclusive, nem fazer uma ativação ou importar o registro MARC. Como é da própria EBSCO, o livro automaticamente vai estar integrado na busca, seja no EBSCOhost, seja no EDS. Então, até o Roger pergunta aqui, o Roger Cavalcante da USP. É compatível com Daedalus, da USP? Sim. E hoje ele é compatível com todos os softwares de automação que são capazes de importar MARC. Então, Aleph, Pergamon, Sofia, Ciab, os softwares que hoje têm capacidade de trabalhar com MARC vão importar esse registro. Então, aqui eu já fiz uma busca, vocês estão vendo aqui, eu vou demonstrar inclusive o uso dele e as ferramentas. Então, quando a gente estiver usando uma busca de um livro qualquer aqui, pensem que a ideia é assim, ó, o link que vai ser disponibilizado no 856 é esse link permanente aqui. Ó. Então, esse é o link. Quando o usuário estiver localizando lá um livro, dentro do MARC, ele vai ter esse link aqui, ó, que a gente chama de link permanente. Então, uma vez que ele tem esse link, ele cai na página do livro. Essa é a ideia quando a gente está utilizando a busca. Acessou o livro, automaticamente ele vai poder começar a fazer a leitura dele. Então, a leitura na tela, independentemente da opção de uso, quando a gente chama de download, que vai ter as disponibilidades de cópia, ele trabalha com a opção de leitura na tela mais aberta. O controle de empréstimo ele é individualizado na opção de download, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a opção de leitura, como a gente está fazendo aqui, é restrita à quantidade de cópias que a gente, então, adquiriu. Esse exemplo, eu tenho 3 cópias disponíveis. Então, a instituição ela fez a opção de comprar 3 cópias de uso simultâneo. Então, permite que até 3 usuários consigam fazer a leitura ao mesmo tempo. Quando um quarto tenta utilizar, aparece um aviso na tela dizendo que o livro está em uso. Por isso, a gente até comenta, se é uma instituição que tem interesse de fazer o uso do e-book para uma leitura para todos os usuários de uma disciplina de graduação, a sugestão é comprar o ilimitado, o Unlimited Users, que é o UU, é a modalidade que não vai ter nenhuma restrição em relação ao uso simultâneo. Mas, Michelangelo, quem me pediu foi um professor só para o grupo de trabalho dele, só para um grupo de pesquisa na pós-graduação. Então, existiria a capacidade de comprar uma cópia. E lembrem que dá também depois para comprar uma segunda cópia. Então, ele trabalha como se fosse um livro impresso. Eu compro mais uma cópia. Mas será que não é vantajoso comprar, então, ilimitado? Falando como bibliotecário e por experiência própria já de compra de livros da própria EBSCO no passado, com certeza é melhor comprar ilimitado. Inclusive, o custo é equivalente, às vezes, de comprar ilimitado para que eu atinja um número total de usuários, por exemplo, na bibliografia básica. Eu quero usar esse livro agora aqui, do Márcio Cano, na bibliografia básica de Sociologia. Então, eu compro ele com cópia ilimitada, catalogo no meu sistema ou deixo ele disponibilizado somente lá na página do Moodle, por exemplo, o link de acesso, e o usuário tem acesso à leitura
de forma ilimitada. Vocês estão vendo que todos os livros aqui, ó, eles trabalham com a diagramação e leitura tal qual ele é na versão impressa. Então, ele é uma versão idêntica à versão que o usuário tem hoje. Até inclusive aqui vocês estão vendo a ficha catalográfica. Então, eu posso, inclusive, depois, se eu quiser fazer uma catalogação copiando os dados aqui da ficha, eu consigo tranquilamente obter os dados, caso eu tenha essa preferência. Então, aqui tem o texto. Nesse caso, a gente vai ver aqui que essas opções aqui, por exemplo, da Blusher, eles estão liberando a impressão, envio e salvamento de até 100 páginas, com a opção de copiar e colar o texto sem limite. Então, se o usuário já quiser fazer a cópia de um trecho e utilizar numa citação, ele tem disponibilidade. Isso vai estar disponível, então, de acordo com os editores. A EBSCO, ela respeita sempre essas definições, porque às vezes o pessoal pergunta por que alguns livros têm essa opção e outros não. Isso é uma decisão sempre editorial, e a EBSCO ela não interfere. Então, a gente dá essa opção, inclusive em termos de quantidade de páginas por vez que eu posso baixar, ou então se o copiar e colar está liberado ou não. Tem uma pergunta aqui que até já o Gabriel está fazendo da quantidade de acesso. Se vocês tiverem hoje uma cópia feita a compra, até interessante, Viviane, para a gente verificar para responder, se eu posso mudar a quantidade de licenças que eu tenho. Por exemplo, eu comprei e eu quero mudar, fazer tipo um upgrade. Eu comprei de um usuário para usuário ilimitado. Sim, é possível. Algumas editoras, elas permitem essa disponibilidade, a gente consegue visualizar a disponibilidade título a título, mas ela existe sim. Não, perfeito. É interessante saber, porque às vezes se compra, por exemplo, com a ideia, por exemplo, a gente fala, né? Quando se faz, por exemplo, uma cotação, qual é o preço mais barato? Ah, o mais barato é um usuário, só que daqui a pouco vai começar a ter uma demanda, os usuários vão reclamar. Ah, não, só estou conseguindo usar um de cada vez. Geralmente é determinado pelo editor sobre essa capacidade, mas existe sim a possibilidade. É o caso de verificar título a título, realmente. Obrigado, Viviane. Aqui, então, só para que vocês vejam algumas questões de funcionalidade. Primeiro eu vou voltar para a busca, para que a gente possa, então, até aproveitar aqui, e eu vou fazer a busca como eu tinha feito na lista de resultados, dando a indicação aqui. Essa plataforma que eu estou utilizando tem a lista completa de todos os livros. Então, hoje a Blush está com 437 livros. Aqui, esse código que eu estou usando até uma dica, PB, ele pesquisa por editor. Então, da Contexto, hoje a gente está com uma lista de 252. E depois os outros editores que estão dentro da Bookwire, eles estão de acordo com o título, o nome específico de cada editor. Então, aqui, só o Senai, por exemplo, hoje tem mais de 200 títulos. Mas a Bookwire, como a própria Viviane comentou, hoje representa uma série de editoras que estão aqui disponíveis. Tem uma pergunta, já vou adiantar a resposta, em relação, por exemplo, a um conteúdo que a gente está buscando aqui, que é o conteúdo geral de idioma. Na própria ECM, então vocês vão fazer essa pesquisa, o ECM ele tem uma aparência, digamos, mais voltada para o bibliotecário de aquisição, diria assim, que está fazendo a investigação dos títulos para um desenvolvimento de coleção, então tem critérios e filtros específicos que a gente já conhece em relação a ano, preço, etc. Aqui é o que o usuário final vê, já é a interface final do usuário. Então, a gente está com essa coleção hoje global de 1.652.000 títulos à disposição para essa modalidade que é de compra perpétua, como a Viviane comentou. Sendo que hoje, em português, a gente está com uma quantidade que está sendo acrescentada dia a dia. Todo dia que eu entro aqui, a gente está com um número maior. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje essa é a quantidade de títulos em português que estão disponibilizados para essa opção. No ECM, da mesma maneira que a gente viu aqui, vai ser possibilitada a opção de fazer o filtro por idioma. Aí também perguntaram, já vou responder aqui, que é uma pergunta que foi feita pela Helena, de Caldas Novas, Goiás. Se a biblioteca tem acervo em todas as áreas e se inclui também literatura ou se são somente livros técnicos? Não sei se a Viviane quer complementar. Sim, através da Bookwire, existem sim títulos relacionados à literatura.
Eu até estou mostrando aqui a lista de títulos para vocês já terem uma ideia, de assuntos, desculpa, para vocês terem uma ideia. Então, a gente começa a perceber que hoje tem áreas tanto das ciências exatas, quanto da área de ciências sociais, ciências aplicadas, na área de ciências humanas, assim como também literatura. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, ficção, alguns já também, como vocês viram, da questão de literatura. Então, tem tanto das áreas que são áreas que a gente chama de conteúdos acadêmicos, assim como também com conteúdos em outras áreas. Também por categorias, então se hoje a gente estiver interessado aqui na área de categorias, essa busca aqui na plataforma de e-books, ela também permite que a gente navegue dentro de categorias. Então a gente está percebendo que tem bastante conteúdo na área de ficção já também, assim como também conteúdos específicos das áreas acadêmicas que a gente usa hoje. Até a Tayane, da Avantes, do Balneário Camboriú, tinha perguntado se tinha conteúdo hoje na área de saúde. Então, a gente está incrementando esse conteúdo que tem hoje na área de saúde. Ele não é assim um conteúdo tão grande, a gente sempre é transparente em comentar esse aspecto, mas aí está sendo cada vez mais incluído novo conteúdo nessas áreas de saúde aqui dentro da coleção. Mas a gente já está com uma quantidade crescente desses títulos. Sim, é importante mencionar que a EBSCO possui uma equipe que trabalha especificamente em conversar com essas editoras e tentar formalizar essas parcerias. Então, a gente tem trabalhado fortemente para incluir esses títulos na nossa plataforma. Nos últimos 3 anos, a quantidade de e-books em português vem aumentado bastante. Eu acredito que nos próximos meses, ao longo do próximo ano, nós teremos ainda mais títulos. Muito bem, Viviane. Eu vou voltar para a busca aqui agora, eu vou fazer uma busca de alguns livros aqui para vocês verem, então, até títulos que a gente tinha visto antes ali a respeito de buscas. Então, a busca ela vai funcionar da mesma maneira que a gente estava fazendo aqui, daí eu vou entrar olhares, política. Então, a busca ela trabalha da mesma maneira que a gente está fazendo uma busca de conteúdo. Eu posso inverter a ordem das palavras aqui, usar ou não acento. Então, isso é uma facilidade que a própria EBSCO nas suas plataformas sempre garante, diferentemente de outras plataformas que eu sou obrigado a buscar naquela ordem com o acento. Então, a gente aqui sabe essa questão de acessibilidade e busca e usabilidade também. Os livros eletrônicos, como a própria Viviane comentou, eles vão ter o que a gente chama aqui de índice analítico, que é o sumário do livro, para garantir que numa experiência de busca de conteúdos, hoje, o usuário que estiver interessado em fazer o uso de uma parte do livro, ele pode acessar diretamente o conteúdo que ele tem interesse. Então, imaginem hoje, quando a gente está usando a plataforma de livros eletrônicos, é como pensar num artigo. O artigo ele em si é um elemento granular dentro de uma revista. Eu não estou interessado na Harvard Business Review, eu estou interessado em um dos conteúdos da Harvard Business Review. Então a EBSCO se preocupou muito com esse trabalho também de fazer o acesso ao elemento granular dos livros, ou seja, a informação analítica, ser facilitada. Eu não sou obrigado a ficar acessando o livro no todo, para depois entrar então e acessar a parte que me interessa. Eu posso rapidamente entrar no capítulo que me interessa, e uma vez que eu esteja fazendo a leitura agora, eu estou fazendo a leitura exatamente a partir daquele capítulo. Então, essa é a experiência que a gente vai proporcionar. Respondendo questões de acessibilidade também, que a gente já tinha aqui perguntado, o colega aqui para a gente, que foi o Fernando Pires, ele é da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, sobre acessibilidade. Então, a gente já tem essa preocupação com acessibilidade plena nativa, independentemente de uso de leitores de tela, como Virtual Vision, JAWS, que são os leitores. Então, a gente possibilita, por exemplo, a acessibilidade dessa maneira, por exemplo. Quem é hoje, por exemplo, deficiente visual, mas que tem baixa visão? Eu tive um colega que tinha baixa visão. Poucos professores se preocupavam em oferecer plataformas e, às vezes, até prova impressa com letra maior para ele. Então, ele não era totalmente cego, mas tinha baixa visão. Então, a gente se preocupa com isso mesmo nesse caso. Ó. E eu, mesmo tendo baixa visão, posso ampliar ou diminuir o tamanho da fonte nativamente aqui dentro da plataforma. Então, ele vai perceber essa facilidade.
Se eu tiver interesse em ter offline, então voltando aqui também para o caso do acesso a um uso específico de um conteúdo, eu posso fazer o download aqui agora somente desse capítulo, sempre respeitando a quantidade máxima total da sessão que o editor estabeleceu. Então, por exemplo, esse capítulo aqui ele tem 10 páginas, ele vai tirar do limite de 100 essas 10, ou seja, vai gerar um saldo, e eu estou fazendo o download, e esse aqui, pessoal, ele é um limite por usuário. Ele não é do livro no todo. Significa assim, ó, que se eu tiver 100 alunos e os 100 quiserem baixar as suas 100 páginas, vai estar liberado. Então, é um controle que o editor cria justamente para que vocês possam garantir que não vai infringir o direito autoral que ele quer estabelecer para o controle do uso no todo. Então, eu vou baixando aos poucos e para uso individual. Tanto que aqui do lado esquerdo vai ter indicação do copyright. E abaixo, sempre que forem baixados livros eletrônicos, ele vai indicar que é um livro da EBSCO, de qual coleção é, quando foi impresso e por quem foi impresso no sentido de instituição. Então, apareceria aqui, Universidade Federal de Santa Maria. Para que depois, em virtude inclusive de um rastreio que os editores ou a própria EBSCO façam, verifique-se que não se colocou, por exemplo, publicamente na internet. Ou seja, esse livro ele tem que ser usado de maneira individual num ambiente interno da instituição. Ele jamais pode ser liberado para um uso público na internet. Então, ele vai ter essa indicação aqui, inclusive, quando forem baixadas páginas PDF pelo usuário. Se o professor quiser depois também fazer compartilhamento do livro, ele vai ter, no momento que estiver utilizando aqui a opção do acesso a um capítulo, ele pode vir aqui, ó, nessa opção e copiar o link permanente. E esse link permanente, no caso dos livros, ele é específico para o capítulo que está sendo lido. Ele marca aqui, ó, com esse parâmetro, em qual página o aluno vai começar a leitura. Então, se ele estiver nessa tela, ele vai fazer esse trabalho aqui de uma maneira já automática. Tem um outro detalhe aqui que eu acho muito interessante no caso dos livros. Se o aluno estiver interessado aqui nessa parte do livro que ele está lendo, quando ele fizer a cópia, ele copiou aqui o trecho, e ele for utilizar, por exemplo, num documento que ele está escrevendo, por exemplo, aqui no Word, que eu estou abrindo aqui para vocês verem, os e-books ele tem uma funcionalidade adicional que foi criada pela EBSCO, que facilita, inclusive, o trabalho do aluno. Então, ele está lendo o trecho que ele está interessado em fazer a citação, ele vai copiar uma parte ou todo aqui, de acordo com o interesse dele, para fazer o uso do trecho. Então, vamos pegar aqui uma parte menor. Copiar. Quando ele cola o trabalho, ele já cola com referências. Então, ele já tem indicação. Aqui ele está colando na minha plataforma, ele é uma plataforma de demonstração, ele está colando MLA e APA. Só que se eu estiver trabalhando com ele em ABNT, ele já formata e cola a referência no formato ABNT quando eu usar um trecho do livro. Então, essa é uma funcionalidade que não está em geral na EBSCOhost, mas funciona para os livros no todo. Voltando aqui à lista de resultados, para que a gente conheça algumas outras funcionalidades também facilitadas, a gente tem a opção, claro, de ir favoritando, como a gente fez, já acostumado a fazer na EBSCOhost, da mesma maneira que faz com os conteúdos de artigos. Ele também vai permitir que a gente compartilhe. Depois, se eu tiver, por exemplo, interesse em integrar esses e-books aqui que eu favoritei no Mendeley, então eu posso exportar. O envio por e-mail, no caso dos e-books, não vai conter PDF. É diferente dos artigos, por causa da questão do direito. Mas eu posso também compartilhar depois um levantamento bibliográfico de livros com um autor, um professor. Por exemplo, aqui, ó, Política Externa. Ele vai compartilhar, eu já vou escolher enviar no formato de referência pronto aqui da ABNT, por exemplo, os livros no todo. E eu posso compartilhar, por exemplo, se é um bibliotecário, está fazendo um levantamento para o professor dos livros que ele está interessado. Isso vai ser feito. No caso da leitura, quando a gente estiver acessando aqui, eu vou acessar esse outro, por exemplo, aqui, ó. Quando a gente estiver acessando uma outra parte do livro e eu estiver fazendo o compartilhamento, então eu fiz justamente esse trabalho para vocês verem a diferença. Quando eu estiver enviando aqui, ó, dentro do leitor, que eu estou lendo o livro, eu posso escolher acessar uma parte que me interessa. Então, eu posso acessar aqui um capítulo específico. No momento que eu for enviar, eu vou enviar, então, exatamente, sim, agora, aquele capítulo, ou as partes que me interessam, de acordo com o limite que o editor coloca.
por e-mail. Então, opções que a gente tem. Eu posso salvar ele aqui no computador, enviar páginas, imprimir ou enviar para o Google Drive de acordo com essas permissões que estão aqui indicadas. Eu vou voltar aqui, que esse livro agora aqui na minha internet deu uma travadinha. Nós vamos acessar aqui um outro que a gente tinha aqui, que a Viviane comentou, do concreto armado. Aqui está. Então, a gente tem as diferentes edições. Fazer a leitura dele. No caso aqui do concreto armado, o livro está estruturado em aulas, então o aluno está aqui acessando, ele acessa como se fossem aulas. Então, quando o usuário, por exemplo, estiver fazendo a leitura, ou o professor, ele quer compartilhar essa aula, no enviar por e-mail, ele também poderia enviar, então, por exemplo, a sessão inteira para os alunos. Lembra o que a gente falou, né? Seria para uso individual. Então, leitura para segunda. Então, ele envia e rapidamente vai ser compartilhado. O pessoal pergunta também sobre a questão de uso no todo. Então, os livros que têm a opção de fazer download na íntegra, a gente vai ter então essa indicação e a opção que vai aparecer vai ser essa do full download. Então, para a gente mostrar e terminar aqui a parte de demonstração, o que o full download ele vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de um empréstimo digital. Então, para isso, o usuário vai criar uma conta. Isso é o que a gente chama de DRM, o Digital Rights Management. Ou seja, o editor ele libera o uso desse livro desde que ele saiba exatamente quem está utilizando. A Adriana, a Agnes, o Fernando, a Gisélia, a Jéssica. Então, ele precisa saber quem está utilizando. Como é que eu faço isso? Então, eu vou ter que fazer duas coisas. A primeira delas é criar uma conta na EBSCO. Eu clico aqui. Se eu já tenho essa conta, eu vou me identificar com ela. Se eu não tenho, eu crio uma conta para poder utilizar. Tanto eu posso utilizar criando uma conta aqui, ó, ou quem já utiliza Google pode também se autenticar usando a própria conta do Gmail. Isso que a gente falou que é um facilitador para que vocês possam utilizar a autenticação. Então, eu vou selecionar aqui, ó, mviana.br. É o meu computador particular, então eu já estou identificado aqui. E ele agora me reconhece como um usuário individual aqui na EBSCO. Essa é a questão. E daí sim ele vai permitir que eu faça agora o download integral do livro. A instituição define o prazo, ela pode obedecer, por exemplo, o mesmo critério de uso de empréstimo para os livros físicos. Então, a quantidade máxima de dias que aparece aqui, a instituição define. Existe lá no admin uma opção para definir a quantidade de dias máximo. Então, aqui eu vou deixar, por exemplo, eu quero ficar com esse livro 3 dias. Se tem mais de uma versão, a gente pode escolher. E aqui eu tenho que dizer que eu tenho instalado Adobe Digital Editions. Ele é o Acrobat Reader? Não. Ele é um software específico da Adobe para leitura de livros com DRM. Então, eu clico aqui. Se eu não tenho ainda o leitor, que a gente chama Adobe Digital Editions, eu posso baixá-lo. Ele tem versões para Windows, Mac e também aplicativos. Então, basta instalar. Ele é um software gratuito da Adobe. Uma vez que vocês baixem, ele vai perguntar qual é o ID da Adobe de vocês. Eu não tenho ainda. Então, vocês vão criar um outro Adobe ID. Então, eu vou ter que ter duas coisas. A primeira é, eu tenho que criar uma conta pessoal na EBSCO e depois que eu baixar o Adobe, eu vou ter que ter o Adobe Digital ID, que se chama Adobe ID. Então, esse é o trabalho de DRM, ou seja, a Adobe sabe quem eu sou e a EBSCO sabe quem eu sou. E agora eu posso clicar aqui onde diz Full Download e começar a leitura do livro. Então ele avisa que agora está emprestado para mim. Vocês estão vendo que lá em cima, ó, eu tenho meus empréstimos. Então ele agora guarda o livro que está atualmente emprestado para mim. Basta que eu clique agora aqui no arquivo que ele baixou e ele vai sim agora transferir todo o livro para dentro do meu dispositivo, seja ele Mac, Unix ou celular. Então é isso que ele faz. Ele está agora baixando o conteúdo na íntegra para eu utilizar. Eu não vou estar utilizando mais agora só uma parte, eu estou utilizando o livro no todo. Então vocês vão ver, estão vendo que é rápido, até inclusive aqui ele está baixando o livro todo na íntegra para que eu possa fazer a leitura agora offline como um empréstimo digital.
Então, é um processo que vai ser bem tranquilo e prático de utilizar. Lembrando isso, ó, eu posso agora acessar uma parte que me interessa e salvar aqui como favorito do livro. Eu posso buscar dentro do livro. Eu posso aqui navegar. Eu posso copiar uma parte que me interessa. Eu posso, por exemplo, aqui adicionar uma nota ao texto. Então, vou colocar aqui, ó, usar no meu TCC. Ele vai criando agora a experiência de uma biblioteca efetivamente digital aqui dentro do computador ou do telefone do usuário. E todos os livros que o usuário for baixando vão ficando aqui salvos, com a indicação dos dias que ainda resta para leitura. Se o livro já expirou, ele avisa, expirado. E o usuário vai ter um aviso dizendo que não pode mais utilizar porque já expirou o empréstimo. O que ele faz nesse caso? Ele pode voltar na plataforma do EBSCOhost e baixar de novo. Pronto. Aí ele volta a utilizar o livro depois que o prazo expirou. Se ele quiser ainda, ele pode tirar o livro daqui, ó. Eu quero remover da minha biblioteca. Está expirado, eu não quero mais que ele fique aqui. Tem certeza? Eu removo. Então, essa é a ideia. Eu posso criar aqui também pastas de acordo com o interesse ou temática. Por exemplo, eu criei uma aqui de experiência de galego, que eu estou aprendendo. Tem aqui os livros que estão emprestados comigo, os que eu não li ainda, os livros que foram recentemente adicionados. Ó. Então, tenho 2 aqui. Ó. Então, essa é a ideia. Estou baixando os livros, estou gerenciando aqui a minha experiência de leitura com os e-books da Helios. Se eu não quiser fazer o download na íntegra e continuar acessando eles aqui na plataforma online, também vai ser permitido. Então, a gente sempre fala isso. Quanto mais formas de acesso, ou seja, pontos de acesso o usuário tem, melhor. Então, a gente vai promover o acesso, seja pelo EBSCOhost, pelo sistema da biblioteca, como o Pergamon e outros, seja também pelo Adobe Digital Editions. Então, o usuário tem liberdade de utilizar a plataforma que for mais conveniente para ele. Certo, Viviane? Então, aqui a gente está com algumas perguntas aqui também. Se tu tiveres, então, agora disponibilidade, a gente já pode fazer a leitura. Sim, claro. Então, uma das perguntas aqui é sobre se tu tiver recebido algumas, pode também ler, porque eu não recebo as que tu recebeu diretamente. Isso. Não, eu acredito que todas as perguntas foram para nós. Uma das perguntas é sobre atualização de edições. Então, se você compra um título em determinada edição, se ele é atualizado quando uma nova edição sair, não. Como eu disse, funciona exatamente como se você comprasse um livro impresso. Então, não existe atualização quando a edição muda. E aí teria que verificar a disponibilidade da edição mais recente e compra dela. Isso, a Laodiceia Machado, até da Unisagrado de Bauru, tinha feito essa mesma pergunta. Se muda uma edição, tem que comprar de novo, no caso de compra perpétua. A Sunamita comenta que na instituição dela ela usa o CIAB, excelente. Nós estamos em parceria com o CIAB também. Então não tem problemas em integrar. A Helena também, de Caldas Novas, pergunta sobre o modelo de Unlimited User, se ele funciona mais ou menos como o Kindle Unlimited. Eu não conheço a funcionalidade do Kindle nesse sentido, mas ele fica disponível também para o dispositivo de Kindle. É interessante falar isso. Se você tem aqui, um dispositivo, o dispositivo de vocês de leitor de e-books, quando vocês plugam ele no dispositivo aqui do computador, que vai ter que ser pelo computador, daí, por exemplo, pluga ali o USB, ele aparece aqui e vocês podem arrastar ele para dentro do dispositivo para que possam fazer a leitura pelo leitor de e-reader. Então, esses leitores como o Leve da Saraiva, o Kindle, o Nook, todos eles são compatíveis aqui com a Adobe Digital Editions para esse trabalho. Uma pergunta aqui sobre DRM Free, tá? O Fernando Pires, da Federal de Santa Maria. Sobre os 225 mil e-books DRM Free, qual a proporção deles é nacional? E pergunta se são de acesso aberto
ou ficariam disponíveis em outros lugares, ou são exclusivos somente da EBSCO e da editora? Você pode repetir a pergunta, Mick, por favor? Se tem DRM Free em português, se essa é a Uhum. pergunta, né, dos 225 mil, e se eles ficariam hoje, por exemplo, são só livros que são de acesso aberto, ou seja, estariam num DOAB, Cielo, ou se são DRM Free pela EBSCO? Alguns são DRM Free pela EBSCO, eu não sei estimar quantos. É o tipo de informação que a gente pode verificar. Os títulos em português, eu realmente preciso verificar a disponibilidade deles em DRM Free. Salvo engano, as editoras Contexto e a Blusher não são DRM Free. Eu preciso verificar os títulos da Bookwire, se existe disponibilidade em DRM Free, e eu posso retornar com essa resposta posteriormente por e-mail. Se você puder deixar seu contato, você já tem acesso, né, Mick, à lista Sim, de depois eu posso e-mails, tá? compartilhar. É o Fernando Pires, da UFCM, que perguntou. Nós podemos verificar, sim. Ele também pergunta se tem opções de acessibilidade na plataforma de e-book, se elas são nativas, ou seja, independentemente do acesso, ou também se são opções que são disponibilizadas para integração com os leitores de tela. Na realidade, até respondendo a dúvida de vocês hoje, é para ambas. Então, a EBSCO está comprometida em fornecer sempre integração com todas as diretrizes de acessibilidade internacionais e compatibilidade com tecnologias assistivas. Então, as diretrizes estabelecem uma série de critérios para que a plataforma seja considerada acessível e, além disso, com total integração com os leitores de tela. Então, se hoje, por exemplo, até uma extensão, não sei se vocês conhecem uma extensão do Google Chrome chamada Read Aloud, que era mostrada aqui, ó. Se vocês estiverem lendo um livro da EBSCO, utilizando aqui o leitor, no momento que vocês tiverem interesse em fazer a leitura na tela, ele vai também ser compatível com essa extensão do Chrome aqui. Então, ele vai ter a opção aqui de fazer a leitura, então ele vai ter também essa capacidade de leitura do texto que tiver aqui na tela. Além disso, a questão de acessibilidade para a gente, ela é uma jornada, como a gente chama. Então, ela trabalha em todos os momentos agora de desenvolvimento de produtos, sendo que, inclusive, o primeiro passo hoje para que uma tecnologia da EBSCO seja iniciado o desenvolvimento é trabalhar com acessibilidade. A acessibilidade ela faz parte do início do projeto. Então, existe um checklist de acessibilidade para que todas as plataformas, não só as de e-book, sejam liberadas pela EBSCO. Ela não chega nem a ser liberada numa fase que a gente chama de production, antes de que todos os critérios sejam atendidos. Então, a gente garante que todas as questões de acessibilidade sejam hoje disponibilizadas para os usuários. Uhum. Então, aqui Uma só das para perguntas, uma das perguntas aqui, Mick, é sobre a questão do custo de aquisição desses e-books. Os valores, eles são conforme o porte da instituição, então, número de alunos, quantidade de unidades. A EBSCO coleta essas informações e os preços, eles variam conforme essas questões. Uma excelente forma de vocês obterem esses valores de forma independente seria através do ICM. O ICM, inclusive, ele pode ser disponibilizado em duas possibilidades. Você pode ter um perfil para visualizar os títulos e os preços, e você pode ter um perfil mais completo que permite a compra desses títulos. Se você não se sente confortável em ter uma plataforma que, de repente, você possa efetuar compras e, sem querer, enfim, ter esse tipo de dificuldade, você pode ter um perfil apenas para visualizar. Nós chamamos essa modalidade de acesso ao ICM de selector, né? Para você apenas selecionar, visualizar os títulos. E lá os valores já irão ser apresentados conforme a sua instituição, conforme o porte da sua instituição. Perfeito. Até como eu estava comentando, Viviane, que o uso aqui que eu estou demonstrando nessa interface aqui é uma interface de uso realmente, como a gente está vendo aqui as funcionalidades que tem aqui dos conteúdos. Então, ele vai ter essa capacidade de fazer a utilização aqui das ferramentas e uso como usuário final. O ECM é a ferramenta que vai ter que ser utilizada
para que vocês possam verificar, por exemplo, teve a pergunta sobre quais são outras editoras que têm em português. Essa explicação que eu estou dando aqui em relação à utilização. O usuário ele vai fazer aqui a navegação, categorias, verificar quais são os livros que estão disponíveis. No momento que ele quiser filtrar aqui por idioma, como eu fiz antes, ele está filtrando os livros de acordo com o idioma da busca na EBSCO. Então ele vem aqui, ó, português, ele vai ter o acesso. Se ele estiver utilizando lá no ECM, vão ter inclusive outros filtros, como a LC Subject Headings. Ele pode filtrar lá também por ano de publicação, ano de ingresso na coleção, categorias, ele pode colocar idioma, valor, se tem também o uso com Unlimited User, ou seja, as modalidades. Então o ECM ele vai ser mais amplo para a seleção dos livros. Se você quer completar alguma coisa, Viviane? Não, perfeito, Mick, é isso mesmo. Aproveitando aqui uma pergunta do Aparecido, a gente está recebendo mais algumas aqui. O Aparecido Alves, da Anhanguera, Sumaré, São Paulo. Além da editora Contexto e Blusher, vocês continuarão a firmar contratos com outras editoras nacionais? Dando um exemplo, a Saraiva Jurídica, a Guanabara Kugan para Saúde, ou Minha Biblioteca, já que já agregam várias editoras nacionais e internacionais? O objetivo da EBSCO é formalizar parcerias com as principais editoras. Há algumas, por questões contratuais com outras empresas, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas essas conversas elas sempre acontecem para verificar como que nós podemos incluir essas editoras na plataforma. Mas o nosso interesse é, sim, sempre que possível, incluir as principais, as mais importantes e as mais solicitadas pelos nossos clientes. Tem mais uma pergunta aqui, que é a da Laudeceia Almeida. Na modalidade de assinatura, qual a política da EBSCO sobre a alteração de títulos nas coleções? A alteração de títulos, ela pode acontecer, normalmente o que mais acontece é a inclusão de títulos na plataforma, mas acontece também, eventualmente, de haver exclusão de títulos. Nesses casos em que, eventualmente, algum editor solicite a retirada de títulos da plataforma, existe um comunicado com antecedência para os clientes informando dessa exclusão, e normalmente ela acontece no final do semestre ou no final do ano fiscal, para não atrapalhar caso alguma turma ou algum pesquisador esteja utilizando aquele título para a realização do trabalho de curso dele, por exemplo. Então, visando não interferir, não atrapalhar na pesquisa, as remoções acontecem sempre ao final dos semestres. E é possível que vocês sejam informados por e-mail quando cada título é removido. Mas, como eu disse, é mais difícil. A Academic Collection, por exemplo, ela é uma coleção bastante extensa e os títulos disponibilizados nela são títulos que já fazem parte já há bastante tempo. É difícil a gente visualizar uma mudança rápida de conteúdo, né? Uma troca, exclusão de conteúdos dessa coleção. Até aproveitando, eu estou exibindo aqui essa coleção, que é a eBook Academic Collection, que é a nossa coleção multidisciplinar internacional. Hoje ela está com uma quantidade crescente de livros, então todo dia que eu entro aqui muda, já está em 200 mil. Há poucos dias era 180, então para vocês verem que está sendo incrementada. Então, uma vez que hoje o cliente atual ou o novo contrate essa coleção de assinatura, normalmente o que está acontecendo é só acréscimo geral de livros. Então, é acréscimo sobre acréscimo sobre acréscimo. Todos os dias a gente está vendo uma quantidade cada vez maior de livros sendo incluídos nessa coleção. Então, essas coleções de assinatura, como a Viviane falou, a tendência delas é sempre ser um conteúdo crescente e com conteúdo sempre atualizado. Vocês estão vendo que já são livros, inclusive, com Copyright 2020 aqui à disposição. O Renan Neves também, agora respondendo também, complementando a pergunta do Aparecido, ele comenta o seguinte: hoje, muitas instituições que vocês já atuam têm editoras universitárias. Essas editoras podem nos contatar, ou seja, entrem em contato com o representante de vendas para que os e-books das editoras universitárias de vocês sejam liberados também aqui dentro das plataformas da EBSCO.
seja para a contratação título a título, seja também para a contratação para o conteúdo que vai ser disponibilizado nas plataformas de assinatura. Então, aqui já tem, vocês estão vendo as editoras internacionais que a gente trabalha, na eBook Academic Collection, por exemplo, assim como também os livros que a gente tem hoje aqui na Academic Collection em português, a gente já está com um número disponível aqui de livros em português. Eles são livros que vão estar também de editoras, pegando um exemplo aqui da editora aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Só. Então, existe essa possibilidade, como o Renan comentou, onde, por exemplo, aqui ela disponibilizou um livro, ó, e esse livro vai ficar disponível também para que depois faça parte das coleções ou mesmo para contratação. Então, as editoras também vão ter um outro canal comercial também, como a EBSCO sendo o seu representante de vendas para o conteúdo editorial. Tem uma pergunta aqui também da Camila Fernanda, aproveitando, que ela fala o seguinte: se o aluno não tiver cadastro na EBSCO, que o professor compartilhar com ele, mesmo assim ele vai ter acesso? Sim, dependendo da modalidade, quando ele estiver utilizando aqui a nossa coleção, que é essa e-book collection aqui, eu vou acessá-la de novo. Então, um livro que ele está interessado em compartilhar uma parte, por exemplo, com o usuário, como a gente voltou lá no concreto, tá? Então, eu estou localizando aqui um acesso. O professor ele quer que o usuário leia o livro. Então, ele está aqui com uma parte, ele quer compartilhar a aula 6. Por e-mail, por exemplo, uma vez que ele envia as páginas que ele está interessado por e-mail, ó, que vai ser essa opção aqui, ó, enviar páginas por e-mail, o usuário que vai receber aqui, ou os usuários, né, eu posso colocar mais de 1 até 50 ao mesmo tempo aqui, eles vão receber essa sessão aqui, ou por exemplo aqui, ó, 5 páginas, mesmo sem ter a conta. Ele precisa ter uma conta para a opção Full Download. Essa sim, ó, aí vai ter que, quando o momento que ele tiver fazer aqui, ó, esse empréstimo para a utilização, ele vai ter que fazer, ó. Eu já tenho esse livro, por exemplo, ele está avisando para mim que eu já estou com ele, ó. E ainda me resta 2 dias e 23 horas e 42 minutos para leitura. Então, eu não vou precisar, mas os próximos usuários, quando forem utilizar, então eles têm que aí fazer o download com essa conta individual. Ó. Ele sabe quem eu sou e sabe aqui nos meus empréstimos quais livros estão comigo. Ó, então, eu sei que essa aqui é a minha pasta dos meus empréstimos atuais. Então, eu tenho que ter uma conta individual aqui nesse momento. Mas para utilização online, como a gente chama, que é a leitura online, ou compartilhamento por e-mail, não é necessário ter conta. E aproveito para divulgar novamente, como a gente tem divulgado nos seminários, os recursos gratuitos da EBSCO sobre a Covid, para que vocês possam compartilhar com todos os profissionais de saúde das suas instituições, ou até mesmo vocês conhecem alguém que trabalha num hospital, trabalha numa clínica, na área de saúde da prefeitura ou do governo. Esses recursos, eles são recursos hoje que estão disponibilizados pela EBSCO de forma gratuita para todos os profissionais de saúde para que a gente possa enfrentar essa fase da melhor maneira possível. Então, são recursos específicos sobre a COVID, inclusive o tópico da Dynamed sobre tratamento, diagnóstico, sempre atualizado, e um portal que agrega recursos de diferentes editores, que a EBSCO hoje, então, fez a gentileza de criar essa plataforma e disponibilizar para os nossos editores parceiros para colocarem os seus documentos aqui, inclusive com acesso por país. Então, quero saber a situação da Covid no Brasil. Esse portal aqui, o covid19ebscomedical.com, tem informações por país. Existe também aqui uma série de recursos gratuitos, como o Harvard Business e-books, como a Viviane comentou, que estão disponibilizados para que vocês possam utilizar também agora durante essa fase. Acessem esse site aqui, os editores, então, tiveram já uma parceria com a EBSCO de alguns recursos que estão disponíveis. Podem contatar também o seu representante de vendas para ter mais detalhes a respeito desses recursos que estão disponibilizados agora pela EBSCO. E, é claro, convido a todos também a participar dos demais seminários que estão agora sendo planejados. Nessa página também vão ficar disponibilizados também a gravação. Estão sendo disponibilizadas já as gravações dos seminários passados, então vocês podem também divulgar ou assistir os que já foram apresentados. E essa que eu comentava é do dia 20 de maio, que é o valor da informação em tempos de pandemia. Então, a doutora Helena Donato, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e a Benedita Menezes, que vão apresentar para a gente esse seminário
foi agora há pouco também incluído aqui no calendário. E os demais, amanhã mesmo eu vou falar sobre antologias e depois dia 14 sobre uma solução que a EBSCO então está patrocinando, que é o Folio, e vai ser centrado em uma demonstração do Folio. Então aproveitem, quem tiver interesse, divulgue também. Quero saber como é que funciona o Folio, quero fazer uma pergunta na hora sobre catalogação, empréstimo, eu vou usar então esse momento para demonstrar o Folio na prática. Então, obrigado a todos pela participação. Aproveito para agradecer a presença de todos. Tivemos aqui com mais de 180 pessoas participando. Obrigado pelas perguntas. E também, em nome de todos, Viviane, que estão aqui Muito participando, obrigada. um grande agradecimento pela sua forma de apresentação. O pessoal aqui já teve muitos comentários, o Aparecido mesmo. Meus parabéns à Viviane pela excelente apresentação. Então, fazemos das palavras do Aparecido as nossas também. Obrigado pelos esclarecimentos. O pessoal gostou de saber que a gente tem a plataforma do ECM, que vocês podem também ter acesso e ali utilizar para também fazer a sua avaliação desses conteúdos que estão disponibilizados de e-books pela EBSCO. Perfeito, eu que agradeço. A nossa equipe está à disposição para realizar demonstrações, tirar dúvidas, enviar lista de títulos. Conte conosco. Enfim, nos envie uma solicitação por e-mail e nós podemos conversar sobre eventuais dúvidas ou mais esclarecimentos sobre os e-books ou qualquer outro produto da EBSCO. Muito obrigada pela atenção de todos, um bom resto de semana e espero vê-los nos próximos webinars. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado.